Bom dia, queridos. A graça e a paz seja com todos vocês. Os irmãos que não me conhecem, meu nome é Moisés, eu sou Moisés da Mariane. E hoje nós vamos meditar sobre princípios bíblicos. Esse é o tema da nossa meditação. E nós vamos usar como texto base a segunda carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Desculpa, Efésios é uma carta só. Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Nós vamos ler até o término. Eu estou aqui na NAA, muito bem. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e ele diz o seguinte: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Dê saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Faça possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com seu espírito e a graça esteja com vocês. Amém. Meus amados, nós estamos aqui, ou melhor, o apóstolo Paulo, ele está à beira da morte, sentenciado, prisioneiro, pela segunda vez. E aqui a data da sua morte é certa, ele tem certeza disso. Como ele disse, depois a gente vai ver com um pouco de calma. E no seu último momento, na sua última carta que ele pode mandar para alguém, ele manda para Timóteo. Isso nos faz
refletir sobre algumas coisas para que a gente possa entender o que está acontecendo, ou que princípios nós podemos aprender no último registro de um homem que andou com Deus e está no fim da sua vida aqui na terra. Se eu e você observarmos, nos últimos instantes, as pessoas sempre deixam a reflexão das coisas mais importantes, a orientação das coisas mais importantes, as conclusões de uma vida inteira mais importantes, elas estão registradas no último momento, na beira da morte. Se você for olhar no Antigo Testamento, você vai ver isso. Moisés, a canção, a oração de Moisés na beira da sua morte, é um resumo, mas também é uma profecia elementar para tudo aquilo que viria depois. Jesus, quando ele está para ser assunto aos céus, ele deixa registradas as coisas mais importantes, aquilo que fundamenta a igreja, aquilo que nos direciona, que dirige a nossa vida, está claro ali nos seus últimos momentos, antes da sua partida. Os apóstolos, todos, é sempre assim. E para a gente ver o que nós podemos tirar, ou melhor, o que o Senhor quer nos revelar de princípios, nós precisamos observar algumas coisas. A primeira delas é a gente lembrar de quem é Paulo, ou para quem não sabe, a gente tem uma pequena noção de quem é o apóstolo Paulo. Amados, depois que Jesus ressuscitou, ele deu ordem aos seus discípulos que fizessem discípulos de todas as nações, que anunciassem o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Jesus partiu. Antes, porém, era necessário que eles fossem cheios do Espírito Santo, ficassem em Jerusalém até que isso aconteça, ficassem em Jerusalém até que isso aconteça, está registrado em Atos capítulo 1. Eles ficam em Jerusalém até que isso aconteça, o Espírito Santo vem, e era então para que eles saíssem, fossem Judeia, Samaria, confins da terra, anunciando o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Eles ficaram quietos, se contentaram com Jerusalém, ficaram ali. Jerusalém foi considerada uma cidade cristã, convertida. Um número maçante de judeus se entregaram a Jesus, muitos gentios também entregaram suas vidas a Cristo, mas eles ficaram quietos, não quiseram se preocupar com Samaria, nem com confins da terra. Então o Senhor permitiu uma perseguição, que espalhou essa cidade aglomerada, cheia, gorda de cristãos. Os irmãos se espalharam, a perseguição foi tanta, que adolescente, onde a pessoa arrumava um jeito, ela achava uma oportunidade de fugir, ela saía. Famílias foram separadas, filhos foram separados dos seus pais, foram para lugares que não sabiam onde iriam, viram como única oportunidade de salvar a sua vida, e assim o Senhor os espalhou pela face da terra. O Senhor os espalhou. E no meio dessa perseguição, ela é inaugurada com a morte de um dos diáconos, chamado Estevão. E o apóstolo Paulo, então chamado Saulo, era um jovem, aprendiz ainda no farisaísmo, e ele fica ali vendo os seus mestres, os homens que ele admirava, massacrar, apedrejar Estevão, e ele vai aprendendo, e ele admira, e ele guarda as capas dos homens que apedrejavam Estevão. E ele vendo isso, ele cresce com isso, e ele vai, daí um tempo ele se torna um dos maiores nomes que representavam a perseguição aos cristãos. E na mente de Paulo,
ele fazia isso em amor a Deus, porque na sua mente, ele estava lutando contra os inimigos de Deus. Mas um dia, indo perseguir os cristãos em Damasco, o Senhor Jesus aparece para ele, de uma maneira extraordinária. Ele cai do cavalo, ele vê uma luz muito forte, o Senhor o dirige, agora ele vai se submeter a um homem chamado Ananias. Ele vai para Damasco, vai ser batizado, vai ficar em jejum, agora ele vai nascer de novo, ele vai virar uma criança no Evangelho, porque ele vai ser preparado para essa obra que o Senhor tinha com ele. E o Senhor Jesus o chama para levar o Evangelho aos gentios. Ele é chamado para levar o Evangelho aos gentios. E aí ele fica ali aprendendo com Ananias por um bom tempo. E amados, no meio dessa situação acontece de que um grupo de jovens gregos, eles se organizam, vão evangelizando, eles se organizam em Antioquia, e o Senhor começa a fazer um movimento de salvação, algo extraordinário. Antioquia é longe de Jerusalém, a notícia chega em Jerusalém, que havia muitos convertidos, uma nova igreja estava se formando, com gentios, com gregos, e os irmãos de Jerusalém não tinham influência nenhuma nessa igreja de judeus convertidos, eram jovens, inexperientes, e a obra era uma obra extraordinária. Então os apóstolos em Jerusalém se reúnem e fazem assim: olha, nós precisamos enviar alguém maduro, alguém que seja cheio do Espírito Santo e tenha sabedoria para investigar esse caso que está acontecendo lá em Antioquia. Então eles enviam Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que atendia a esses requisitos. Pensa num homem cheio de Deus, um homem cheio de amor, um homem cheio de sabedoria, Barnabé. Você olha para a sua história no Novo Testamento, é um homem, meus irmãos, um homem impressionante. E Barnabé sai, ele chega em Antioquia, ele vê aquele mover, aquilo que está acontecendo, ele está empolgado, impactado. Meus irmãos, Barnabé está entusiasmadíssimo com a obra que o Senhor está fazendo. E ele, um homem maduro, ele fala assim: esses jovens estão sendo usados pelo Espírito Santo para algo extraordinário, mas eles precisam ser pastoreados. A igreja precisa crescer de maneira sadia. Até aqui tudo bem, mas agora é hora de mudar, é uma nova fase. Ele olha para si e diz: eu preciso de alguém junto comigo. Então ele vai buscar Saulo, que estava na aljava, e ele busca Saulo, para que juntos, Saulo aprendesse, crescesse no ministério. Então Saulo vai auxiliar Barnabé, e juntos eles vão formar líderes, pastores, mestres, profetas, eles vão formar. E nessa igreja, daí um tempo, o Espírito Santo vai dizer aos mestres e profetas que havia lá em Antioquia, que foram formados: separe para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então começa a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. E eles viajam, Saulo está aprendendo. E nessa viagem, Barnabé também leva consigo seu primo chamado Marcos, João Marcos. E eles fazem essa viagem. Depois de um tempo, o apóstolo Saulo, agora ele vai encabeçar uma outra viagem missionária, e aí começa o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Depois ele retorna, ele está decidido a pregar o evangelho aos judeus. O apóstolo Paulo agora, ele quer resolver o seu problema de perseguição. Ele volta para Jerusalém. O Senhor levantou profetas que disseram para ele não ir. Ele vai.
Senhor, ele estava lá em Jerusalém, o Senhor falou com ele, Atos 22, versículo 18, olha aí, Atos 22, 18. Eu vi o Senhor, ele estava em Jerusalém, ele estava ali para pregar o evangelho aos judeus, ele queria acertar suas contas da perseguição, o remorso que ele carregava consigo, e aí o Senhor aparece para ele, vi o Senhor, ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Mas, eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em Ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse, vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Ele foi chamado para anunciar aos gentios. O que ele estava fazendo em Jerusalém? Querendo se desculpar. O que acontece? Ele vai para o templo, depois de o Senhor Jesus aparecer para ele, ele vai lá para o templo, começa a pregar. O que acontece? Ninguém o escuta, pelo contrário, ele vai ser preso. Eles querem matá-lo, levam ele para fora da cidade, vão matá-lo. Mas, meus irmãos, o Senhor o havia chamado para pregar aos gentios de longe. E sabe o que ele descobre? Que a sua única saída para não ser morto é apelar para ser julgado em Roma. Olha que coisa interessante. E aí ele vai ficar anos prisioneiro até chegar em Roma. Lá ele vai ser julgado, lá ele vai ser liberto. Quantos anos ele perdeu de ministério porque quis resolver as coisas do seu próprio modo? Mas muito bem, ele é liberto desta. E aí, meus amados, acontece dia 17 de julho de 64, Roma é incendiada. 7 dias e 6 noites as chamas ardem em Roma. Mais de 1 milhão de habitantes na antiga Roma. E quem causou esse incêndio? Nero, o imperador, um homem louco. Homem louco. A história diz que ele se assenta com uma harpa e senta para se deleitar ao ver as chamas queimarem a cidade. Nero. E após as chamas se apagarem, dos 14 bairros, 10 são totalmente destruídos. Dos 4 que sobram, por incrível que pareça, a maior parte dos habitantes desses 4 bairros eram judeus e cristãos. E aí o que Nero faz? Bota a culpa nos cristãos. E a história diz que Alexandre, esse Alexandre aí, chamado de Ferreiro, ele vai dizer que o responsável era o apóstolo Paulo. Com isso a gente nota algumas coisas. E aí vocês viram, ele vai ser preso, vai ser julgado e vai ser condenado. Nós lemos no texto. Espero que vocês se recordem. Então aqui a gente nota algumas questões. Diferenças da primeira prisão do apóstolo Paulo com a segunda. A primeira delas, que a primeira foi por desobediência. Ele quis fazer sua própria vontade, ao invés de fazer aquilo que Jesus havia mandado. Foi preso. Na primeira. Na segunda, ele estava fazendo a vontade de Deus. Era um homem já experiente, maduro no apostolado, estava
movimentando o evangelho no mundo inteiro da época. Ele era o grande ícone do cristianismo, principalmente aos gentios. Ele estava cumprindo a vontade de Deus, embora ele retardou esse tempo de cumprir a vontade de Deus na sua vida, mas ele estava no auge, quando ele é preso na sua segunda prisão. O primeiro motivo foi uma briga religiosa. Os judeus, por questões religiosas, queriam matar Paulo, então ele foi preso e tudo. Já nessa foi um motivo político. Na primeira, em Roma, ele recebeu liberdade condicional, e ao longo do caminho ele teve a oportunidade de falar o evangelho várias vezes. Isso na primeira, mas na segunda ele estava em cárcere fechado. Na primeira ele tinha esperança de sair. Porque ele tinha esperança de sair. Na certa, meus irmãos, ele se arrependeu muito. Ele tinha esperança de que Deus o colocasse de volta no seu chamado. O Senhor o livrou, mas ele tinha esperança de sair. Nesta agora ele tem certeza da sua sentença, a sentença está dada. Na primeira ele foi prisioneiro como apóstolo. Na segunda, ele foi preso como se fosse um bandido. Pensa na situação. O grande ícone do cristianismo agora está sendo preso porque incendiou Roma. Com isso, meus amados, alguns princípios que nós podemos aprender. A primeira coisa é que o chamado de Deus para nós é um chamado geracional. No seu último instante de vida, o apóstolo Paulo, ele escreve a um filho, alguém que ele instruiu para continuar o seu ministério. É geracional. Embora o apóstolo Paulo fosse talvez solteiro, mas ele tinha um filho na fé. Ele adotou como se fosse filho dele. E ele envolveu ele no ministério para continuar. Deus é um Deus de gerações. Quando Deus nos chama para fazer a sua obra, Ele não está pensando apenas em nós, agora, Ele está pensando em nós e na nossa posteridade. Ele espera que nós abraçamos essa causa como um começo, para que Ele dê continuidade nas próximas gerações. A segunda coisa que nós precisamos aprender, que o apóstolo Paulo foi prisioneiro na primeira, por causa de querer se justificar diante de Deus e dos homens, como ele disse para Jesus: esse povo aí, todo mundo sabe que eu persegui os teus santos de sinagoga em sinagoga, agora eu preciso dizer para eles o contrário, para eles verem que eu mudei. Ele quis se justificar, ao invés de fazer aquilo que Deus o mandou fazer. Nós não podemos fazer dessa maneira. É mais importante que nós sigamos a vontade de Deus, que Ele deixou claro para nós que é para fazer, do que a gente se justificar. Deixa que o Senhor te justifique. Deixa que o Senhor nos justifique. Nosso papel é fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. É sermos responsáveis com a responsabilidade que Ele nos deu. E nada além disso. O que os outros pensam não é responsabilidade nossa. Deixa que o Senhor resolva isso. A outra coisa, versículo 9 do texto que lemos.
2 Timóteo capítulo 4, 9, Paulo fala assim para Timóteo: procure vir depressa. Procure vir ter comigo depressa. Nós precisamos, amados, saber que nos momentos difíceis da vida, nós precisamos ter alguém conosco. Nunca fique só. Nunca fique só. Jesus, no seu momento de angústia, levou 3 para estarem com você, com ele lá no Getsemane, no jardim. Na sua hora de grande angústia, ele chamou Pedro, Tiago e João para participarem com ele desse momento. Jesus, meus irmãos, levou. Muitas pessoas perdem a vida, perdem o ministério, perdem as bênçãos de Deus, porque nos momentos das lutas, das provas que envolvem a nossa vida, que é uma realidade, ele é orgulhoso demais para contar com alguém, para chamar alguém para perto, para ter um ombro onde repousar a cabeça e chorar. Nós não podemos ser orgulhosos assim. A outra coisa, versículo 10. Demas me desamparou. Nós também não podemos, amados, ficar olhando para aqueles que nos desampararam. As decepções fazem parte da vida. Nós seremos decepcionados, decepcionaremos as pessoas. Com ou sem intenção, nas relações entre as pessoas, haverá decepções. Nós não podemos olhar para isso, nós temos que olhar para aquilo que Deus nos disse e seguir em frente. É uma realidade, mas nós temos que seguir em frente. Versículo 11. Ele diz assim: toma Marcos e traze-o contigo, pois me é útil no ministério. Nós precisamos saber pedir perdão. A Bíblia conta que Marcos, como eu disse no começo, uma viagem missionária, Barnabé, Marcos e Paulo, certa altura, Marcos resolve voltar para casa, abandona eles, na primeira viagem, e eles têm, Paulo e Barnabé têm uma longa discussão. Marcos era um jovem ainda, e Barnabé fala com Paulo: Paulo, vamos continuar a viagem, porque Marco foi embora. Mas na segunda viagem, Marco quer seguir viagem com os dois, e aí Barnabé fala assim com Paulo: Paulo, Marco quer seguir viagem conosco. Paulo fala: não. Eles têm uma longa discussão. Por fim, Barnabé fala assim: então vamos fazer o seguinte, você segue a viagem, eu vou ficar com Barnabé, porque eu não abandono soldado ferido. Barnabé discipulou Paulo, treinou Paulo, continuou sendo exemplo. Eu não abandono soldado ferido. E ele volta e ele discipula e cuida de Marcos, e depois Marcos vai passar um tempo com o apóstolo Pedro, e aí Marcos vai escrever o evangelho mais impressionante, o evangelho que leva o seu nome, o evangelho segundo Marcos, que vai influenciar todos os outros evangelistas. Esse Marcos, que fugiu, mas com um chamado impressionante, agora na hora da sua morte, apóstolo Paulo, ele tem a humildade de pedir perdão e dizer: eu quero encostar no peito de Marcos a minha cabeça antes da minha partida. Nós não podemos deixar feridos, amados, ao longo da caminhada. Temos que ser humildes. Versículo 13, Paulo fala assim: traze os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo está falando da palavra de Deus. Foi preso, saiu às pressas, não deu tempo de levar nada, esqueceu, não teve como pegar a capa, nem a Bíblia.
Agora ele fala para Timóteo: traz a minha Bíblia. Nem que seja a última coisa que eu vou ver, que eu vou ouvir, mas eu não posso partir sem estar na palavra de Deus. Como diz a Escritura, a tua palavra é luz para o meu caminho. Na mais densa treva que o apóstolo Paulo estava, ele dá importância a ter a palavra de Deus na sua mente. Na pior escuridão que você pode estar, ao longo da jornada, a palavra de Deus não pode sair de perto de nós. Versículo 14. Alexandre, o ferreiro, ou latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. A história diz que foi ele quem denunciou o apóstolo Paulo como sendo responsável pela queima de Roma. Mas Paulo entrega ele ao Senhor. Essa foi uma mágoa deliberada. E Paulo entrega essa mágoa ao Senhor. Ao invés dele ficar dizendo assim: o dia dele vai chegar. Ah, mas deixa quando ele tiver o troco. O Senhor vai pagá-lo. Ele entrega ele ao Senhor e descansa. Está entregue. Entregou. Acabou. Tem situações como essa, mágoa deliberada, pessoas ao longo do caminho que romperam alianças conosco. É preciso largar isso na mão do Senhor e seguir em frente. Nós precisamos aprender a entregar certas coisas ao Senhor, que não nos pertence. O pastor falou ontem, às vezes a gente se envolve com coisas que não é da nossa alçada. Ah, o pastor está em pecado, ele é problema de Jesus, eu vou orar, vou entregar ele ao Senhor. Ele não é problema meu, ele é problema de Jesus. Segue em frente. Versículo 16 e 17, Paulo fala assim: eu não fui assistido, mas desapontado. Na sua defesa, na sua última defesa, que decidiria o seu destino, ser preso como bandido. As pessoas que ele esperava que fossem ir lá defendê-lo, dizendo: eu conheço Paulo, eu andei com Paulo, todos abandonaram. Como nós lemos, Timóteo, o filho na fé de Paulo, estava envergonhado dele. Estava só. Praticamente. Lucas não abandonou, tinha alguns irmãos que o fortalecia, mas de continuidade de ministério ele estava só. Lucas não deu continuidade ao ministério de Paulo. Aqui nós temos Tito e Timóteo, que eram os principais que dariam continuidade ao ministério de Paulo, aqueles que andaram mais de perto. Esses não estavam perto dele. A Timóteo ele está dizendo: não se envergonhe de mim, meu filho, venha viver. Não se envergonhe. Você me conhece. Você sabe dos meus defeitos. Mas você também sabe que eu não sou bandido, como eles estão dizendo. Entretanto, ele também diz: o Senhor não me desamparou. O Senhor está comigo. Ele tem certeza de que Deus não o desampara. Nós não podemos perder essa certeza. Na pior escuridão que podemos passar por ela, nem que seja a morte, ainda assim o Senhor não nos desampara. Se nós não tivermos essa convicção, amados, a gente vai negar o Senhor Jesus.
Nós não podemos perder essa convicção. Jesus prometeu, em Mateus 18, eis que estou convosco até o fim. Embora todos o tenham desamparado, embora ninguém o tenha defendido, o Senhor Jesus estava lá do seu lado. E isso basta. E isso basta. E isso nos dá tranquilidade. Nós sempre podemos desconfiar das pessoas, porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, mas de Cristo jamais, jamais. Outro ponto importante, versículo 21. Venha antes do inverno. O inverno, meus amados, não dava para ninguém navegar. De onde Timóteo estava, se viesse o inverno, eram 3 meses, até passar o inverno para ele poder navegar aí onde Paulo estava. A gente aprende com isso, amados, que a gente precisa viver intensamente para Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E a gente também nota que a gente precisa ter diligência. Nós temos que ter diligência na nossa casa para cuidar, para governar aquilo que Deus colocou na nossa mão, seja na nossa casa, seja no ministério. E tem coisas, amados, que não pode ser deixado para amanhã. Tem que ser feito hoje. A oportunidade que Deus dá hoje, esse treinamento, esse seminário, Deus deu para você hoje. Amanhã pode não ter outro. Se você tem oportunidade de fazer, aproveite, aproveite. Tem coisas que é tarde demais e depois não adianta chorar. Tem vezes que Deus nos chama, amados, para a sua obra. Ele chama uma única vez. Chamado para o ministério, às vezes é uma vez só o Senhor te chama. E se você deixou passar, priorizou outras coisas, acabou. Sua vida vai ser um caos, insatisfação sempre, porque Deus queria te dar satisfação naquilo que Ele te chamou, e você abriu mão, priorizou outras coisas. Por fim, o apóstolo Paulo termina, versículo 18, a Ele toda honra e toda glória para todos sempre. Deus precisa ser conhecido, reconhecido e adorado através de nós. Deus ser adorado através de nós. Romanos capítulo 14, versículo 18, diz assim: se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para Ele também morremos. Não é para nós. A nossa vida não é glória para nós. A nossa morte também não é glória para nós. Se vida ou se morte, importa que o Senhor receba, através de nós e em nós, toda a honra e toda a glória para todo sempre. Aí a nossa carreira se fecha. O nosso chamado foi cumprido, porque lá no Éden, antes do Éden, o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aqui Deus foi visto e foi reconhecido na vida, mas também na morte. Pastor.